Muito bom dia, ora muito boa tarde, ora muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Isto vai ser a continuação do vídeo anterior, que é a linha ténue entre a justiça legal e a justiça criminal. E depois eu estive à procura para ver se via melhor aquelas regras do PCC e descobri que eles têm um site. Eles têm um site, mas um site minimamente bem feito. Pronto, eu até pensei, tipo, na comparação do meu, que é meio arcaico, não, esta gente tem aqui um sitezinho porrinho. E depois, pronto, eu descobri aqui, portanto, o Estatuto do Primeiro Comando de Capital, facção PCC 1533. E pensei, 1533, que raio de número é este? Então procurei e descobri que em 1533 foi quando os portugueses começaram a colonização do Brasil. Sendo que, lá está, existe uma relação entre o Brasil e Portugal nesta questão histórica da colonização e ou da implementação de atividades económicas que visavam uma melhoria do território brasileiro barra da economia portuguesa, sendo que, pronto, alguns no tempo os portugueses, por consciência, digamos assim, desistiram da colonização do Brasil e do resto do mundo, das Áfricas e afins, pronto, alguns por causa de algum critério que, no fundo, se demonstrou demasiado violento e injusto para muita gente. Os portugueses e o país Portugal, porque não são os portugueses, não é? Mas sim quem manda nesta merda toda, demonstrou arrependimento sobre aquele tipo de atividades e deixou de as produzir, pelo menos de uma forma oficial. E portanto aqui o 1533 está associado aqui ao PCC. Outra coisa curiosa que eu descobri do PCC é que eles gostam muito do Yin e do Yang. É curioso. Pronto, eu também. Pronto. É o que eu digo. Eu acho que eu sou um macaco. Tenho a ilusão que sou um macaco. E pronto. E a única coisa que eu peço é um caminho de escudos. Mais nada. Não peço mais nada. Nem controle de drogas, nem de armas, nem de edifícios, nem de ilhas, nem de terrenos, nem de territórios, de nada, nem países, nem mulheres, nem exércitos, nada, nada, não quero nada, só um caminho de escudos, nada mais. Bom, que é para eu passar, simplesmente, em paz. Só isso. E então, entretanto, eles tinham aqui um sitezinho minimamente bem conseguido, com grandes detalhes, com uma coisa minimamente pensada. Isto é interessante. Não vamos pensar que a malta aqui, da parte criminal, digamos assim, não tem um mínimo de bom gosto. Esta gente até tem bom gosto. E descobri também, tinha aqui no site, eles também têm um canal do SoundCloud. Não sei se isto terá só música ou não. Pronto, mas tenho aqui centenas ou dezenas, deixa eu ver quantas é que são, não diz, são só 7 no fundo, só 7 áudios
mais ou menos de 1 hora cada um pouco mais talvez, pronto, de alguma coisa que pronto, eu teria que ouvir para perceber melhor o que é isto. Mas pronto, 1/4 de hora, mais ou menos 1/4 de hora cada áudio. Pronto. E ainda tenho aqui, deixa eu ver, tenho 524 seguidores, um bocadinho, e estão a seguir 63 pessoas, pronto, que em princípio também produzem áudios. Pronto, reininho. Isto não são meus seguidores, por um lado, ainda bem. Pronto, e então, ora bem, então nós temos aqui a lista dos várias regras, não é, que são 45. Eles consideram que são os 18 mandamentos do PCP, 18, mas pronto, isto, os 18 devem ser outros quaisquer, sendo que aqui os itens estão... Ai não, são só 18 também, ok. Então não é a mesma coisa. Não sei. A malta aí da internet e afins disse que são 45. Estava à espera de ver aqui alguma coisa relacionada com 45 regras ou 45 mandamentos, mas aqui só aparecem 18. Contudo, é curioso porque isto não é uma coisa assim, mal pensada, é uma coisa bem pensada. Se nós formos a ver na comparação das regras dos sistemas judiciais legais, são semelhantes. Há uma semelhança entre o conteúdo teórico da justiça legal com a justiça criminal. Pronto. Sendo que, pronto, o legal agora já não são 18, são para aí 10 mil mandamentos, e cada mandamento estende-se e relaciona-se com outros, não sei o quê, aquilo é um labirinto de conhecimento. É por isso que às vezes a malta prefere, pagar um advogado para interpretar aquilo, porque às vezes é mesmo complicado. Pronto. Contudo, esta malta, no fundo, cria esta noção de paz, justiça, liberdade, igualdade e união, que é, no fundo, o que todos os grupos, sejam eles legais ou ilegais, querem. Pronto. E depois existe aqui estas regras, algumas delas que eu, não entendo propriamente o que é que eles querem dizer, por causa de termos usados do português do Brasil que nós, em Portugal, não usamos. E, portanto, eu só tenho que ir ao dicionário e ver isso. É só uma questão de andar a pesquisar qual é o significado e pronto, e está resolvido. Mas digamos que, há aqui esta tentativa de criar justiça, sendo que, há certas coisas que eu concordo com esta gente. Ao nível, por exemplo, aqui o item 6, o comando não admite entre os seus integrantes estupradores, pedófilos, caguetas, eu não sei o que é um cagueta, aqueles que extorquem, invejam e caluniam os que não respeitam a ética do crime. Se a ética do crime... tudo bem. Caguetas, eu não sei o que é um cagueta. Deixa eu ver o que é um cagueta. Cagueta. É um cobarde.
Ok. Caguete, e portanto é um cobarde, um gajo que demonstra medo. Pronto, mas um gajo que demonstra medo pode, pronto, vencer esse medo via o treino e coisas assim. Portanto, eu não considero que alguém que deve ser condenado por ser um cagão, nós aqui chamamos cagão, que é um gajo pronto, que demonstra medo ou que fica a tremer quando as situações lhe parecem perigosas. Eu não considero que isto seja um crime, não concordo com este item neste aspecto. Estupradores acho que é violadores, concordo, pedófilos também. Aqueles que extorquem, portanto, extorquem é roubar, extorquir é roubar. Extorquir, achatam, arrebatam, ludibriam, enganam, pronto, são os enganadores. Pronto, malta que tenta enganar. Pessoas que invejam, pronto, gente que, pronto, que demonstra inveja de alguém ser assim ou assado e caluniam, pronto, da calúnia, criam uma mentira qualquer sobre mais alguém. Mas eu considero que isto é pá, o gajo que extorque, pronto, tudo bem. O gajo que demonstra inveja e calúnia e produz calúnias, pá, pronto, pá, olha, sejam divertidos, não ligam a isso, sejam felizes, pronto. Mas pronto, violadores, pedófilos, sim, o resto, pronto, não é algo que eu condeno. Faz parte da imaginação da malta, não sei o quê, portanto, pronto. Não condeno nada disso. Contudo, depois diz, é dever de todos os integrantes da facção colaborar e participar dos progressos de comando, sejam eles quais for, pois os resultados destes trabalhos são integrados em pagamento de despesas com defensores, advogados, ajuda para trancas, não sei o que, ajuda para trancas, cesta básica, ajuda financeira para os familiares que perderam a vida em prol da nossa causa, transporte para cadeirantes, deve ser pessoas que andam de cadeira de rodas, provavelmente, cadeirantes, não sei, ou auxílio para doentes com custo de remédio, que deve ser com remédios que têm um custo grande. Cirurgia e atendimentos médicos particulares, principalmente na estrutura da luta contra o nosso inimigo, entre várias situações que fortalecem a nossa causa, ou seja, o crime fortalece o crime. Essa é a nossa ideologia. Pronto, pelo que eu estive a ver, o único inimigo que eles consideram ter é o grupo judicial, policial, legal, sendo que, na minha opinião, ele também favorece o crime, o mundo judicial. Principalmente, pronto, quando ele está repleto de corrupção. Este sol me bater todo. Pronto. E pronto, o crime fortalece o crime. O crime não fortalece o crime. Pronto, mas isto é especulativo. Isto parece quase aquele discurso político que, mesmo parecendo dizer alguma coisa, não diz nada. Pronto, está tudo bem. Pronto, oitavo. Os integrantes que estiverem na rua e passando por algum tipo de dificuldades poderão procurar a sintonia para que o comando possa ajudá-lo a ir para o corre, deixando claro que o intuito da organização é fortalecer todos os seus integrantes para que cada um tenha condições de se empenhar também no progresso do comando e assim nossos objetivos serem atingidos com total êxito. Pronto. Eu não sei o que é aqui a sintonia, mas parece tipo uma espécie de chefia. Eu acho piada, acho que tem algum bom gosto chamar-lhe de sintonia, porque, pronto,
eles, pronto, da mesma forma que eles têm uma paixão pelo Yin e pelo Yang, o Yin e o Yang na associação da cultura asiática está associada à harmonia. E a harmonia, pronto, seja do ambiente, seja do objeto, seja das relações, seja da musicalidade. E, portanto, sintonia e harmonia aproximam-se nesta relação do significado. Mas pronto, depois há aqui coisas que eu não percebo o que é que eles querem dizer. Possa ajudá-lo a ir para o corre. Não sei o que é ir para o corre, não tem sentido, vamos em português. Pronto, isto são coisas que, lá está, esta malta usa termos que são, pronto, que terão sentido no Brasil. Em Portugal, pronto, isto, não sei, tinha que pesquisar sobre isto, porque, pronto, assim, ir para o corre, pronto, é ir correr, bom, não sei, tem sentido. Todos os integrantes devem ter a certeza absoluta que querem fazer parte do comando, pois aquele que usufrui dos benefícios que o comando conquistou e pedir para sair pelo facto da sua liberdade estar próxima, ou até mesmo aquele que sair para a rua e demonstrar desinteresse por nossa causa, serão avaliados e, se constatado que o mesmo agiu de oportunismo, o mesmo poderá ser visto como traidor, tendo atitude covarde, e o preço da traição é a morte. Ok. É que não é, eles aqui é curioso, portanto eles associam a atitude de cobardia a alguém que se vá quase como mostrar-se, portanto não é a covardia do medo. Creio eu, não sei, estou eu a tirar aqui a interpretação a partir deste texto, mas não é uma cobardia que está associada ao medo. Não sei, pronto. Quiçá seja mesmo, não é, porque eles dizem aqui, são avaliados se constatado que o mesmo agiu de oportunismo. O mesmo poderá ser visto como traidor, tendo atitude covarde. Pronto, a cobardia aqui não está na associação do medo, está na associação do oportunismo e do gajo que se quer mostrar melhor que o outro. E, portanto, com a probabilidade de se querer mostrar superior ao outro e, como tal, abusar do outro. Portanto, há certos princípios aqui que até se podiam aplicar, por exemplo, às polícias, aos membros da polícia, que por vezes também caem nestas tentações de se mostrar superiores aos outros, seja nos negócios, seja no que for, para usufruírem desses mesmos negócios e, portanto, para usufruírem de um oportunismo qualquer que o comércio, seja ele qual for, está a oferecer ou a vender, mas como o gajo se apresenta como polícia, em princípio, se o negócio for algo potencialmente ilegal, o polícia vai usufruir do serviço sobre a alçada de que não vai chivar, não vai entregar aquele serviço à polícia ou à justiça. Então eles podem viver em harmonia nessa condição, onde um usufrui do serviço e o outro oferece tudo o que é necessário para que o gajo que vai usufruir do serviço viva feliz. Depois eles matam toda a gente. Depois deixamos claro que a sintonia final é uma fase de hierarquia do comando composta por integrantes que tenham sido indicados e aprovados pelos irmãos que fazem parte da sintonia final do comando. Existem várias sintonias, sendo a sintonia final a última instância.
Os objetivos da sintonia final é lutar pelos nossos ideais e pelo crescimento da nossa organização. Pronto. Então quer dizer que a sintonia é simplesmente um grupo de pessoas que, no fundo, pronto, em sintonia com aquilo que aconteceu, tomam uma qualquer decisão perante aquilo que aconteceu. Okay. É uma espécie de mestre, digamos assim. Ok. Toda missão destinada deve ser concluída. Será feita uma avaliação da capacidade de cada integrante, indicando pela sintonia, e aquele que for selecionado e aprovado tem capacidade de cumprir uma missão e tem o dever de arcar com as despesas financeiras. Portanto, financiar, digamos assim, as despesas, mas quando for possível, todos os gastos ficarão sob a responsabilidade do comando. Isto é, depois a malta que faz o investimento é-lhe reatribuído o dinheiro que gastou, o que parece ser justo. Essas missões incluem principalmente ações de resgate e outras operações restritas ao comando. Todos aqueles que vierem a ser resgatados terão a obrigação de resgatar o outro irmão. Aquele irmão que falhar na missão por fraqueza, deslealdade, será excluído e o caso será avaliado pela sintonia. No caso de vazar as ideias, poderá ser caracterizado como traição e a cobrança será a morte. Pronto, mas esta gente, ao menos, está sempre a matar todos. O comando não tem limite territorial. Todos os integrantes que forem batizados serão componentes do primeiro comando de capital, independente da cidade, do estado ou país. Todos devem seguir a nossa disciplina e hierarquia do nosso estatuto. O comando não tem nenhuma coligação com nenhuma outra fação. Vivemos em harmonia com fações de outros estados. Quando algum integrante de outra fação chegar a alguma cadeia nossa, o mesmo será tratado com respeito e terá todo o apoio necessário. Porém, queremos o mesmo tratamento quando o integrante do comando chega preso em outro estado, em cadeias de outras frações. E se algum integrante de outra fração, de outro estado, desrespeitar a nossa disciplina em nossa cadeia, vamos procurar a sintonia responsável pelo mesmo e junto procuramos a solução. E se ocorrer de um irmão nosso estar respeitando, a busca da solução será da mesma forma. Deixamos bem claro que isso se trata de frações de outro estado que seja amiga do comando. Portanto, existe uma espécie de harmonia ou relação de respeito entre os vários grupos criminais. Interessante. Portanto, o gajo que fez isto, não é? Os gajos que pensaram isto, eles queriam atingir uma ideia de igualdade e de justiça, mesmo sendo uma orgânica criminosa. Todos os integrantes serão tratados com igualdade, sendo que a nossa luta é constante e permanente. Seus méritos e atitudes são avaliados dando prioridade para aquilo que merece. Esclarecer que méritos não é sinónimo de acomodações e impunidade diante da nossa luta, tratando com igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais. Os ideais do comando são acima dos conflitos pessoais. No entanto, o comando será solidário com aquele integrante que esteja certo e em desvantagem para resolver os seus problemas pessoais. O apoio será prestado, a causa será aprovada após a avaliação direta da sintonia. É inadmissível usar o comando para benefício próprio. Se algum integrante vier a subfaturar algum dinheiro em cima do comando, agindo com esperteza em benefício próprio, sinalizado pela sintonia e após ser comprovado o superfaturamento, o mesmo será excluído e decretado. É a mesma coisa que a justiça tenta fazer para quem roubou, seja lá o que for. Nenhum integrante poderá usufruir de contrato de comando para transações comerciais ou particulares sem o conhecimento da sintonia.
os irmãos que investir o capital, pronto, a malta que investir no capital, portanto, investir o capital em mercadoria, malta que investir em mercadoria ou ferramentas para negociar, podem fazer negócio com a família e obter seu lucro, desde que não sejam abusivos, pois todo o fruto desse trabalho é destinado aos necessitados em prol da nossa ideologia. Portanto, eles também apresentam-se como um grupo que quer tentar ajudar aqueles que mais precisam. Não é? E, portanto, eles entram nesta perspectiva da necessidade de justiça, não só no cumprimento do castigo para quem viola uma regra qualquer, mas também no sentido de apoiar economicamente e até fisicamente aqueles que não são capazes. É interessante. Não é? Portanto, eles não são totalmente criminais, no sentido do seu exponencial. Pronto. É interessante. Que mais? Item 17. O integrante que vier a sair da organização e fazer parte de outra fração, caguetando algo relacionado ao comando, será decretado, e aquele que vier a mexer com a nossa família terá a sua família exterminada. O comando nunca mexeu com a família de ninguém e tais não terão paz. Ninguém é obrigado a permanecer no comando, mas o comando não vai ser tirado por ninguém. Okay? Portanto, alguém que queira destruir, no fundo, a organização, pronto, depois vai ter a organização atrás dele. Todas as outras organizações mafiosas deste mundo inteiro eram mais ou menos a mesma coisa. Okay? Todos que tentavam lutar contra, pronto, aquilo era uma coisa assim brutal. E item 18. Todos os integrantes têm o dever de agir com severidade em cima de opressões, assassinatos e covardias realizados por polícias militares e contra a máquina opressora. Extermínios de vida e extorsão que forem comprovadas, se estiver ocorrendo na rua ou nas cadeias por parte do nosso inimigo. O inimigo deles, neste caso, é sempre a polícia, portanto o organismo judicial. Daremos uma resposta à altura do crime. Se alguma vida for retirada com esses mecanismos pelos nossos inimigos, os integrantes do comando que estiverem cadastrados na quebrada do ocorrido, portanto deve ser da zona do acontecimento, deverão se unir e dar o mesmo tratamento que eles merecem. A vida se paga com vida e sangue se paga com sangue. Pronto. Isto aqui, a vida paga-se com vida e o sangue paga-se com sangue. Também é uma espécie está associado também à China. Que tem a ver também com os princípios do Yin e do Yang associado ao campo militar. Isto é brutal. Esta gente tem um site potente. E depois existem aqui, portanto, coisas mais ou menos com uma certa análise. Não é com uma análise profunda, tal como a lei penal e não sei o que é, dos estabelecimentos judiciais legais, mas existe uma tentativa de ir ao encontro desse cumprimento judicial, dessa tentativa de aplicar justiça e de fazer justiça. Eu vou continuar aqui a ler um bocadinho mais sobre este site. Eu fiquei mais ou menos tipo, esta gente tinha aqui uma coisa minimamente organizada. Com alguma estrutura, não é?
Pronto, pelos vistos as notícias, este aqui já não tem notícias desde 2021. E pronto. Deixa eu ver. Não. Últimas publicações do site. Do Presídio ao Poder. O Estatuto do PCC 1533 em 3 fases. De 17 de julho de 2025. Portanto, esta malta continua minimamente ativa. Pronto, eu vou aqui explorar este site, porque, pronto, não é que eu tenha um interesse em me juntar a esta malta, não. Eles parecem ser um bocadinho loucos, a não ser que eles queiram que eu seja o chefe deles. Então, aí, pronto, talvez. Mas mesmo assim, não me agrada a ideia. Pronto. Contudo, acho interessante que, pronto, que um grupo considerado criminoso tenha uma espécie de necessidade de ir, pronto, de ir ao encontro do que a justiça, os membros judiciais e, portanto, a orgânica judicial legal também tenta. Pronto. E é que depois existe, pronto, pelos relatos que andam para aí e tal, pronto, que eu também nunca vivi lá, nada disso, é que, pronto, esta malta, se houver o Manel ou a Maria que estejam a passar fome, eles vão ajudá-los. Enquanto que o polícia judicial é mais fácil ele demonstrar que está a discriminar o outro porque o gajo não tem dinheiro. Enquanto que esta malta não vai discriminar o outro porque ele não tem dinheiro. Portanto, sim, provavelmente também lhe vai ajudar a ter comida e afins. Pronto. Portanto, há aqui certas coisas que mesmo nós consideramos que, pronto, pode haver aqui qualquer coisa, pronto, do grande, não é? O gajo faz uma coisa de mal e é morto. Pronto, que é assim uma lei altamente impiedosa. Existem certos princípios que acabam por ser, pronto, um pouco superiores à noção de justiça da atualidade, da maior parte dos sistemas judiciais da atualidade.